focar e se conectar na palavra de Deus. Sabemos que o Senhor vive para sempre. Irmão Alex. Amém, irmãos, paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesta noite, aqui neste templo, mas também estar juntamente contigo aí na tua casa. Eu sei que nós estamos aí distantes, né? Nós estamos aqui entre nós, mas eu sei que o Espírito Santo está aí na tua casa, está aqui. Nós sentimos juntos a presença do Senhor. Este lugar, ele está repleto da unção do Senhor. Nós sentimos aqui de uma forma grande. Os louvores têm sido falados, têm sido ministrados. E o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que aí onde você está, no seu lar, também tem sido assim. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Eu sei que muitos dos irmãos, já há algum tempo, há mais de 30 dias, creio que já há uns 40 dias, não podem estar aqui neste templo, mas eu louvo a Deus porque eu tenho tido a oportunidade de estar aqui alguns dias, e hoje é mais um desses. E isso, apesar desse período de isolamento, para mim é uma alegria tremenda. Mas você que não pode estar, que está aí na sua casa, eu sei que tem irmãos anciãs, que não podem sair das suas casas, estão ilimitados, sinta o nosso abraço, né? Sinta o abraço não só meu, mas de todos os irmãos aqui, os jovens que podem estar saindo aí. Sinta o abraço, os anciãos dessa igreja, irmão Zéza, todos os irmãos aí que sempre estão assistindo. Eu gostaria de falar isso para você nessa noite. Nós lembramos de vocês, não é porque nós não estamos juntos, mas nós sempre lembramos de vocês e estamos com saudade de estar todos reunidos. Eu sei que muito em breve isso voltará a acontecer. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de ministrar, como já foi falado, com o tema um nome, um Deus e uma só salvação. Eu gostaria de ministrar essa palavra baseado no versículo de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, louvado seja o Senhor. Antes de nós ministrarmos, vamos orar ao Senhor. E você que está aí na sua casa, incline a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar conosco, amém? Senhor Jesus, Deus amado, Deus santo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença, e todos nós que estamos neste momento reunidos, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos não somente ouvir com nossos ouvidos, mas ouvir e entender com o nosso coração, Pai. Que a Tua palavra possa fazer morada e que o objetivo que Tu queres alcançar possa ser alcançado, Pai. Alcança as famílias que estão neste momento assistindo, Pai, cada vida, Pai, que possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Vem com liberdade, Deus amado, me usa, Senhor, Deus amado, que realmente eu possa diminuir e que o Teu Espírito cresça, Pai, e alcance a cada vida, Senhor, Deus amado. Eu Te louvo e eu Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse versículo que nós lemos, ele faz parte de um contexto em que os personagens principais são Pedro e João. Pedro e João estavam indo ao templo para orar na hora nona, como de costume, às 15 horas. E acontecia que todo dia, naquele templo, havia um homem que ele vinha carregado por alguns outros homens porque ele não podia andar. Este homem, ele era um homem coxo desde a sua nascença. E todos os dias aqueles homens pegavam esse homem coxo e colocavam à porta daquele templo. Então aquele homem, durante todo o dia, ele pedia esmolas, porque era a forma que ele tinha de se sustentar. Mas naquele dia em especial, Pedro e João, eles estavam adentrando ao templo, quando de repente aquele homem que estava na porta do templo, uma porta chamada Formosa, ou porta de Nicanor, ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. Então Pedro e João olham para aquele homem e Pedro se compadece daquele homem. Então Pedro olha com os olhos de amor, de misericórdia e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então Pedro pega pela mão daquele coxo, daquele homem, e levanta aquele coxo. E no momento que ele levanta, aquele coxo sai pulando e andando por todo aquele templo, demonstrando que o milagre do Senhor em nome de Jesus havia sido feito. Aquele templo estava repleto
repleto de pessoas, havia milhares de pessoas naquele lugar. Aquela porta que aquele coxo estava, fazia divisão entre o pátio em que ficavam os gentios e o pátio que ficava as mulheres. E havia muitas pessoas naquele lugar. Então todos que estavam lá puderam testemunhar daquilo que o Senhor tinha feito através da vida de Pedro. Pedro, então, ousado, cheio do Espírito Santo, ele vê que a multidão começa a olhar para ele e para João como se deles tivesse provido um milagre. Então ele não perde a oportunidade, começa a pregar e anunciar. Olha, ele diz assim: olha, por que vocês se maravilham disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? E ele continua falando: o Deus de Abraão, de Isaac, os seus pais, ele se manifestou em carne. Ele vai falando no contexto daquela mensagem, vai dizendo: ó, vocês o crucificaram e vocês o mataram. E ele diz, por este Deus, por esse nome, por esse Jesus Cristo, ele que operou um milagre neste homem, mas esse homem, além de poder curar, ele tem poder para salvar. Ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E Pedro prega com toda intrepidez. Ele diz: olha, esse homem que vocês mataram, vocês entregaram perante Pilatos, ele morreu, mas ele ressuscitou, e através deste Deus que esse homem foi curado. Aquele lugar, aquele templo era governado por alguns homens, alguns anciões. Havia um sumo sacerdote, com ele outros sacerdotes. Esses sacerdotes compunham um sinédrio, e esse sinédrio, vendo aquela movimentação, eles descem até aquele pátio e começam a ouvir o que Pedro estava falando. Pedro começa a falar que Jesus havia ressuscitado, e se havia algo que aquele sinédrio, a maior parte daquele sinédrio não aceitava, era a ressurreição. O sumo sacerdote, com mais alguns membros daquele sinédrio, eles eram do partido dos saduceus, e se há algo que o saduceu era contra, era sobre a ressurreição. Então, preocupado com aquilo que Pedro estava falando, e preocupado também com toda aquela movimentação que incomodava os romanos, e porque se tinha alguma coisa que aquele sinédrio não queria, era uma confusão também com os romanos. Então, por dois motivos: por Pedro falar sobre uma ressurreição, e por aquela movimentação daqueles messiânicos, eles pegam e prendem a Pedro e João. Eles colocam num cárcere. Só que aquilo não parou ali, porque naquele momento o número das pessoas que se renderam a Cristo subiu a quase 5.000. O nome de Jesus foi pregado e quase 5.000 pessoas foram alcançadas. No dia seguinte, aquele sinédrio, aqueles anciãos, aqueles sacerdotes se reúnem para ver como eles poderiam acusar a Pedro. Eles viram que, apesar da mensagem que era contrária àquilo que eles acreditavam, eles não tinham como acusar a Pedro. E pior ainda, havia uma testemunha, havia uma pessoa que realmente havia sido curada, e todos viram. O que eles poderiam fazer para acusar? Não encontraram. Então eles dão a oportunidade para Pedro falar. Então Pedro, novamente, cheio do Espírito Santo, eles perguntam para ele: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós, todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. E este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, ele fala com intrepidez, com coragem, com autoridade, e aqueles sacerdotes, eles olham para Pedro: como pode um homem simples, um homem iletrado, um homem de aparência que demonstra que ele não tem muito conhecimento, como pode um homem como esse falar com tamanha intrepidez? Como pode um homem como esse falar com tamanha autoridade que uma grande multidão se rendeu a Jesus naquele dia? Como pode? Mas eles sabiam de uma coisa: eles sabiam que ele não tinha cultura, ele não tinha talvez um conhecimento, um estudo na escola rabínica, eles não tinham nada disso, mas eles sabiam que aquele homem havia andado com Jesus Cristo. Eles sabiam que aquele homem, apesar de um passado simples, um passado sem muita regalia, muitas coisas, mas aquele homem aprendeu com o mestre dos mestres, e o nome desse mestre dos mestres é Jesus Cristo. E é sobre esse nome que eu quero te falar nessa noite. Eu gostaria de te falar, como nós já falamos, um nome, um Deus e uma só salvação.
o nome de Jesus, o nome do único Deus e da única salvação, o nome de Jesus. Esse nome, ele centraliza o evangelho da graça de Deus. Através do nome de Jesus, a eternidade, ela invadiu o tempo. O nome, como eu já falei em outra mensagem, ele sempre representa, biblicamente, aquilo que aquela pessoa, ela era, o seu caráter, o seu jeito de ser, as suas atitudes, e não era diferente com Jesus. Alguns exemplos: Noemi, por exemplo, o nome dela significava agradável, e mais tarde ela muda para Mara, que significa amarga. Outro exemplo é Nabal, que significava tolo. Todos estes tinham esses nomes porque assim eles eram. E o nome de Jesus não é diferente. O nome de Jesus, ele é a forma grega do hebraico Josué, que significa Jeová, ou o Senhor é a salvação. O nome de Jesus veio para estabelecer aquilo que havia sido profetizado lá em Isaías 52:6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Também lá em Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Também lá em Isaías 7:14 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 9:6 diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Assim como o nome de Jesus representava quem ele era, em sua divindade, Jesus era Pai da eternidade. O nome de Jesus traduz tudo aquilo que o Deus do Antigo Testamento, Jeová e Yahvé, era conhecido. No Antigo Testamento ele é conhecido por 5 principais títulos: Adonai, El, Elohim, Elion e Yahvé. Ele também é conhecido como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele também é conhecido como El Olam, o Deus Eterno. Em Isaías ele é citado como o Santo de Israel, o Forte de Israel, o Forte de Jacó. O Deus Todo-Poderoso também é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Yahvé Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Esse Deus Todo-Poderoso, ele também é conhecido como a rocha, como Pai, como Abba, como Rei, como Juiz, como Pastor, como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim. E João 1 diz que esse Deus se manifestou em carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é Deus manifestado na carne. E em Isaías 48:11, aquele Deus do passado dizia: a minha glória não darei a outrem. Portanto, se ele se manifestou em carne, então ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é o único Deus. Aleluia, aleluia. Mas o conhecimento sobre quem Deus é, a verdade sobre a divindade de Jesus Cristo não basta. É preciso crer, é preciso pregar naquilo que Pedro anunciou. É preciso entender que não há outro Deus e não há outra salvação nessa terra. É preciso pregar aquilo que Pedro falou, que não há salvação em nenhum outro nome. Só que muito maior do que pregar que Jesus é Deus, é pregar que Ele é a salvação. Muito maior que pregar que Jesus não é 2, não é 3, é pregar que Ele é a salvação, porque é a salvação que trará à luz algumas verdades, entre elas a crença numa divindade. Escuta, em nome de Jesus, Pedro ordenou que aquele homem fosse curado. Aquele homem, ele foi curado e testificou. Escuta, somente depois disso, Pedro foi falar quem era o dono daquele nome. Sabe o que acontece? Muitos de nós conhecemos o nome, nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos da autoridade que há neste nome, mas muitos estão interessados em propagar essa mensagem, em pregar que Jesus é Deus e nada mais. Enquanto nós estamos somente preocupados com isso, enquanto as nossas únicas armas teológicas é para dizer que Jesus é Deus, enquanto nós estivermos preocupados somente em dizer que Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível, a mensagem central da Bíblia, que é a salvação, que é arrependimento, ela deixa de ser pregada. Enquanto esse for o parâmetro principal da nossa pregação,
Nós não vamos alcançar aquilo que a Bíblia inteira está querendo nos dizer, que é arrependei-vos, que é busquem uma salvação. Prega sim a verdade que nós amamos, que é a unicidade. Fala sim, tenha um monoteísmo na ponta da sua língua e em tempo oportuno pregue sobre isso. Mas tenha como mensagem principal na tua boca que Cristo, que Jesus Cristo salva, que Ele ainda cura, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Algumas semanas atrás, um irmão de uma outra congregação me procurou pelo Facebook, e eu não vi a mensagem. Alguns dias depois ele me procurou pelo WhatsApp, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou que ele era responsável pelo evangelismo na igreja dele, e que o pastor dele havia pedido para que ele conversasse comigo, para pudesse dar dicas sobre ações evangelísticas, atividades nessa área. E eu falei, ok, vamos conversar. E se esse irmão estiver me assistindo, não me leve a mal, irmão. Eu amo o seu ministério, amo a sua igreja, tenho um grande carinho por toda a sua igreja. Mas eu comecei a conversar com ele e eu falei, irmão, para que eu possa te ajudar, primeiro me diz o que vocês já fazem na sua congregação. E ele falou, nós fazemos algumas atividades, nós entregamos folhetos nas ruas, nós temos algumas atividades X, nós nos reunimos em alguns lares para pregar a palavra. E eu falei, ótimos, e já estão bem caminhados. E ele falou, começou a dialogar e falar, e eu comecei a perceber naquela conversa, que na verdade o que doía o coração dele, quanto à sua liderança, não era a preocupação por ir lá fora e buscar aquele perdido, aquele doente, mas durante a conversa que ele foi falando comigo, a preocupação dele era porque havia algumas igrejas que estavam trabalhando com uma visão celular, e nessa visão eles atraíram muita gente, só que essa igreja não prega a verdade que nós pregamos. E ele começou a falar por várias vezes sobre isso, e eu comecei a perceber que o sentimento dele era a revolta por outras pessoas pregarem uma mentira, ou por pregar aquilo que ele não acredita. E eu falei para ele, irmão, se você líder de evangelismo estiver preocupado com somente debater, somente ir contra essas pessoas que estão indo por caminhos diferentes dos nossos, quem irá dar conta dessas pessoas que estão perdidas? Essas pessoas que nem sabem que exista um Deus. Eu falei para ele, que se o irmão gastar suas forças se preocupando com isso, você não vai ter energia para se preocupar com essas pessoas que estão perdidas. E quem vai se preocupar com elas? Eu já falei isso uma vez, mas para uma pessoa doente que nunca conheceu a Cristo, para uma pessoa que está perdida no mundo, afundado em uma vida defasada, uma vida arruinada, para essa pessoa pouco interessa saber se Deus é um, se Ele é dois ou se Ele é três. O que essa pessoa precisa saber é que existe uma salvação. O que essa pessoa precisa saber é que para sua doença, para sua enfermidade espiritual, existe uma cura, e essa cura, essa salvação é Jesus Cristo. Não interessa para essa pessoa naquele momento saber algumas coisas. Claro que vai ter um tempo oportuno e nós iremos falar a verdade, mas nós não podemos ter isso como algo da nossa vida, um combate. Eu preciso combater isso, não. Eu preciso combater o pecado, eu preciso combater aquilo que o mundo está oferecendo para as pessoas, porque eu tenho a verdade que é Jesus Cristo, e eu sei sim que Ele é o único Deus, eu sei sim que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus, e eu falo, eu prego isso, mas a verdade que o mundo precisa saber é que Jesus Cristo é a salvação. É isso que nós precisamos focar. E sobre este nome de Jesus, antes de eu entrar na mensagem que eu quero te falar, eu quero falar rapidamente sobre 2 aspectos deste nome que eu estou te falando. O primeiro aspecto é que esse nome, ele tem poder para curar. Jesus, aonde quer que ele fosse, as multidões o seguiam. E ele estabeleceu com essa multidão um perfil de relacionamento baseado em 2 coisas, em seus ensinamentos e os seus milagres. Mateus 4:24 diz, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam.
O relacionamento que Jesus tinha com aquele povo era, o povo vinha, eles presenciavam o milagre, ou eles eram curados e eles o seguiam. Os milagres que Cristo operou, era a revelação do amor de Deus por nós. Só que por que eu estou te dizendo isso? Porque aquele Deus do passado, Ele é o mesmo que está aqui hoje. Aquele Deus que estava lá atrás, Ele é o mesmo Deus que ainda está em nossos dias. Ele pode não estar presencialmente, visivelmente, em forma física, mas a autoridade que Ele tinha para curar, essa autoridade ainda está viva, essa autoridade ainda está ativa. Então, em nome de Jesus, se você sofre por alguma doença, e receba esse nome, seja curado através do nome de Jesus, porque a autoridade Ele tem, aleluia, autoridade para curar, assim como Ele curou aquele coxo, assim como Ele operou milagres e maravilhas no passado, Ele ainda permanece o mesmo Deus, e a mesma autoridade. O segundo aspecto que eu gostaria de falar sobre o nome de Jesus, é que este nome, Ele tem poder para salvar. A salvação, ela consiste em trazer o homem do seu estado de pecado a um estado de glória através de Jesus. É quando o homem, em seu estado inicial, ele está espiritualmente morto e ele está sujeito à ira divina, mas ele aceita a graça através de Jesus Cristo. A salvação, ela é um presente a ser desfrutado por aqueles que são verdadeiramente crentes. E por que crentes? Porque creem. Aqueles que verdadeiramente creem que esse nome pode salvar. E lá no Antigo Testamento, o verbo utilizado para essa palavra é yasha. Yasha significa liberdade daquilo que prende ou restringe. Portanto, esse verbo ele pode significar soltar, liberar, dar cumprimento e largura a algo ou alguém. Os substantivos dessa palavra yasha, elas podem significar tanto libertar quanto resgatar. Então, salvação não é somente um tema para aqueles que estão lá fora no mundo. Salvação é para nós também que estivemos ou que estamos na igreja, porque o substantivo pode dizer libertar ou resgatar. Esse nome pode salvar, libertando a pessoa da garra do pecado e do mal, quanto também pode resgatar aqueles que uma hora já estiveram salvos e agora se desviaram. Então, para você que está ouvindo nessa noite, seja qual for a sua situação, se você ainda não foi salvo, Ele está aqui para te libertar do pecado e de tudo aquilo que te prende. Mas se um dia você já foi salvo e neste momento você está longe dos caminhos do Senhor e acha a salvação, quer te resgatar novamente para os braços do Pai. Essa palavra também, ela transmite um estado de segurança, de bem-estar, de prosperidade e de vitória sobre os adversários. É o que nós sentimos quando nós sabemos que estamos salvos. Nós sentimos uma segurança, nós sentimos um bem-estar, um conforto que nos impede, que nos afasta de todo o mundo. Nós sentimos tudo isso quando nós sentimos a salvação. A salvação, ela baseia-se na morte de Cristo para a remissão dos pecados. Mas de acordo com o pastor Anderson falou nessa manhã, de acordo com os requisitos de Deus, que são requisitos de santidade. Mas a única condição para se alcançar a salvação é a fé. Atos 16:31 diz: crê no Senhor e será salvo. Se você talvez precisa, no sentido da palavra salvação, ser resgatado, e talvez você não tenha alcançado esse resgate, te falta crer. Você às vezes até tenta se voltar ao Senhor, alcançar essa salvação, mas falta você crer. E a crença, talvez você precise clamar ao Senhor pedindo isso. São os dois aspectos que eu gostaria de falar. Que este nome ele tem poder para curar e para salvar. Mas estudando sobre essa mensagem e pedindo ao Senhor, talvez ela esteja até fora de um contexto homilético, eu não sei, talvez esteja tudo errado, mas eu falei para o Senhor: Senhor Deus, por que nós, sabendo quem Tu és, sabendo que Tu és Jesus Cristo, o nosso único Deus, por que nós, conhecendo da autoridade do Teu nome, sabendo que Tu tens todo o poder nos céus e na terra, porque nós conhecedores,
não tomamos posse muitas vezes da autoridade que esse nome nos dá, sendo em vários aspectos da nossa vida. Por que nós não tomamos posse disso? Por que nós vivemos nossas vidas, muitas vezes sabendo quem Tu és, sabendo que Tu tens toda a autoridade, todo o poder, mas de repente percebemos que não estamos debaixo do poder do Espírito Santo que és Tu? E eu fui orar ao Senhor, e a resposta não me foi nada agradável. Eu senti no meu coração, e em minha mente o Senhor falando: vocês não vivem a autoridade do nome de Jesus, porque vocês minimizam por muitas vezes o meu sacrifício. E eu comecei a olhar para mim e dizer: Senhor, como assim? O que Tu queres falar? E eu comecei a perceber que muitas vezes, não só a mim, mas por muitas pessoas, nós olhamos para o sacrifício que Jesus Cristo, não somente nesse aspecto, mas no aspecto principal de cruz, aquele sacrifício dele, nós não damos o valor. E eu comecei a pensar um pouco, e talvez isso seja até um pouco ruim de falar, mas quantas pessoas, elas vêm muitas vezes ao momento da ceia, ao momento do lava-pés, e aquele momento para elas se tornou uma mera rotina. Eu vou mensalmente ceiar, mas é porque faz parte do cronograma da igreja, e eu vou lá, participo, me alegro. Mas quantos de nós não priorizamos esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, e não pensamos: eu preciso ceiar, porque eu preciso me lembrar do sacrifício dele na cruz? E eu olhei para dentro de mim, e de repente eu percebi que por muitas vezes eu mesmo minimizei o sacrifício de cruz. Eu habitualmente, todas as vezes que eu vou orar, eu tenho algumas etapas na minha oração que elas são sempre as mesmas. E eu me policio para que durante essas etapas eu não faça repetições, que não sejam coisas monótonas. Mas eu percebi que em uma dessas etapas, todas as vezes que eu orar era a mesma coisa. Era uma rotina. Todas as vezes que eu ia agradecer ao Senhor, no momento de agradecimento, todas as vezes eu falava: Senhor, eu te agradeço pelo teu sacrifício de cruz. Mas eu falava aquilo sem sentimento. Eu falava aquilo sem valorizar aquilo que o Senhor fez por mim. E eu comecei a perceber o quanto eu minimizava o sacrifício que Ele fez por mim. E eu falei: Senhor, me perdoa. E eu fui estudar um pouco o que significa isso, o que significa a cruz. E eu estudando, eu descobri que a cruz, ela tinha alguns formatos que eram utilizados, mas o formato utilizado no sacrifício do nosso Senhor Jesus era a cruz latina ou cruz de missa, uma cruz em formato de T. E a Bíblia não fala isso, mas nós sabemos disso por alguns fatos que não cabe mencionar aqui. Mas aquele criminoso, Jesus, quando ele foi condenado, ele era obrigado a carregar, depois da sua acusação, ele carregava a travessa da cruz por um longo caminho. Aquele condenado, quando ele era acusado, ele sabia que ele seria açoitado, ele seria machucado, e quando ele terminasse o trajeto, ele chegaria e ele estaria a ponto de morrer. O local que eles crucificavam nunca era dentro da cidade, sempre era fora. E ele carregava por um longo caminho, Jesus carregou por aquele caminho do Gólgota, a travessa da cruz. Aquela travessa se chamava Patibum. E essa travessa, ela pesava aproximadamente 56 quilos. E em alguns momentos, os acusados, eles eram açoitados ao final daquele caminho, antes de ser crucificado, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi açoitado antes de carregar aquela travessa. E durante horas ele foi açoitado, foi machucado, foi humilhado. Eles pegavam um instrumento, um chicote chamado flagrum. Esse chicote tinha tiras de couro, e na ponta das suas tiras tinham bolas de chumbo, ou então tinham ossos de carneiro. E todas as vezes que eles batiam em Jesus, aquilo sangrava, aquilo machucava de uma forma muito grande. E Jesus ficou por horas sofrendo aquela dor de ser açoitado, de ser humilhado. Então Jesus é colocado nu durante aquele caminho e leva aquela travessa chamada Patibulu. O sofrimento, a dor de Jesus era tão intensa,
ele sofreu tanta dor, foi uma dor física tão grande que ele não aguentou carregar aquela travessa durante aquele caminho completamente. É então que Simão de Cirene pega e ajuda levando aquela travessa. Jesus estava fraco, Jesus já não estava mais aguentando o seu próprio corpo, além de ele por longas horas ter sido açoitado, ele foi humilhado por algo que não era dele. Aquela cruz era o pior símbolo de uma morte, era o símbolo de uma morte sobre a pior culpa, sobre a pior maldição. Aquela cruz era um instrumento era um instrumento que era o mais cruel e vergonhoso daquela época. Nas cruzes era utilizado pelos mais indecentes criminosos, os piores escravos, assaltantes, autores e cúmplices de revolta. Por isso nós entendemos que ele levou sobre si algo que não era dele, porque ele era perfeito, ele era santo, não havia nele pecado. Ele levou sobre ele uma acusação, uma penalidade que não era dele, mas era sobre nossos pecados. Aquele que era condenado à crucificação, ele sofria, ele padecia de grandes dores. E quando Jesus ele carrega aquela travessa durante o período, quando ele chega ao Gólgota, eles deitam Jesus sobre a travessa, e então com um único movimento, o algoz, o soldado, ele pega um prego grande e forte, de forma quadrada, ele coloca sobre a palma da mão de Jesus, e entre os ossos do pulso, ele dá uma única martelada. Aquela martelada, ela não podia ser total, ele não podia fazer com que aquele prego passasse completamente, porque se aquele prego passasse completamente, quando eles levantassem a Jesus, os tecidos, os músculos não aguentariam, e Jesus muito em breve cairia ao chão. Então ele dava uma única batida. Os pés, nós não sabemos ao certo, mas há duas alternativas: ou ele foi pregado de uma única forma, com um único prego entre seus dois pés, de maneira que o corpo pudesse ficar sustentado, ele pudesse respirar, ou então eles amarravam os pés e colocavam sobre a sua parte inferior uma parte de madeira que era chamada de cedilha, em que ele pudesse ficar levemente assentado, e assim ele poderia respirar. Nós não sabemos qual é a forma que Jesus passou, mas independente de qual é a forma dos pés, a sua exaustão era muito grande. À medida que que os olhos se passavam, o seu corpo ele começava a se banhar de suor, a dor era intensa, e quando a vítima não podia mais se sustentar, então eles pegavam e quebravam os ossos das pernas daquela vítima. E foi assim com os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Eles quebraram os ossos da perna da esquerda e depois o da direita. E quando eles foram quebrar os ossos das pernas de Jesus, eles não precisaram, porque Jesus Cristo já tinha sido morto. Então eles pegam uma lança e cravam do lado direito até o lado esquerdo, chegando perto do coração. Essa lança nos prova que a cruz ela não tinha um alto tamanho, ela tinha mais ou menos entre 30 e 60 centímetros do chão. Jesus já estava morto. Jesus ele já havia sofrido tudo o que ele tinha para sofrer. E segundo Mateus 27:34, o nosso Senhor, ele recusou qualquer forma de alívio para os seus sofrimentos. Ele não precisaria estar naquela situação, mas por mim e por você, ele decidiu tomar sobre ele uma maldição, um fardo que não era dele. A cruz é o símbolo da união dele comigo, é o símbolo da união dele contigo. E se ele sofreu tamanha dor, e se ele sofreu tamanha humilhação, o tamanho foi machucado, por que que eu e você por muitas vezes minimizamos esse sacrifício, tornando isso inconscientemente como algo natural? Chegou o dia de nós olharmos para o sacrifício que Cristo fez por nós e ver que Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou e o nome dEle está entre nós.
É através dessa percepção, da percepção que nós temos que valorizar a quem Ele é e o que Ele passou, que vivenciaremos a autoridade do Seu nome, que vivenciaremos a autoridade para salvar, a autoridade para curar, quando colocarmos Ele em prioridade, quando olharmos para tudo aquilo que Ele nos ensinou, como olharmos para tudo aquilo que Ele passou, e olhar para dentro de nós e dizer: eu preciso viver para Ele, porque foi por mim que Ele morreu. Nós precisamos valorizar aquilo que Ele fez por nós. E talvez você que está em sua casa, talvez você, por muitos motivos, você ainda não o encontrou. Sabe, porque talvez você conhece esse nome, conhece a cruz, conhece a autoridade, mas você ainda não vivenciou isso na tua vida. É isso que eu estou te convidando nessa noite. Aquele coxo, ele estava há anos, há décadas naquela porta, e ele certamente ouviu falar sobre Jeová, que Jeová curava, que Ele era o provedor, era a cura, mas ele nunca havia vivenciado dessa autoridade. Mas chega um dia que um homem vem e fala e determina sobre ele a autoridade do nome de Jesus, o Nazareno, e aquele homem foi curado. Não basta você conhecer quem é Jesus, não basta você conhecer a autoridade dele para curar, para salvar, você precisa experimentar deste nome, você precisa experimentar quem Ele é. E nessa noite eu te convido a experimentar sobre este Deus, eu te convido a lançar sobre Ele tudo aquilo que te atrapalha, eu convido a te lançar sobre Ele tudo aquilo que te cega os teus olhos, que te impede de vivenciar a autoridade do Espírito Santo, de valorizar aquilo que Jesus fez por nós e ser liberto nesta noite. Vivencie aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Chega de ser um coxo espiritual, que só ouve falar, que participa ali no templo, que está todos os dias no templo, mas que não vive a experiência de ser curado, a experiência de receber a autoridade do nome de Jesus. Eu queria te falar isso nessa noite. Vivencie a autoridade do nome de Jesus. Eu sei que a grande maioria dos que estão assistindo conhecem quem é Jesus. Eu sei que muitos pregam sobre a unicidade, pregam sobre o batismo em nome de Jesus, e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos viver ao máximo essa autoridade. Nós precisamos entregar a Ele os nossos dias e ser boca dEle para dizer ao mundo que há uma salvação. E essa salvação tem o nome Jesus Cristo. Portanto, nessa noite eu quero te convidar a curvar a sua cabeça aí onde você está. Se você está no seu lar, com sua família, curva a sua cabeça por um momento. E vamos orar ao Senhor, que você possa neste momento entregar a Ele toda a sua vida. Se você ainda não conhece este nome, eu te digo que este nome, ele não é somente um escape para os seus problemas, mas este nome pertence ao seu Criador, e você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa reconhecer que Ele é o teu Deus, e você terá a tua vida transformada e mudada. Ore comigo nessa noite. Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti, ó Pai, a cada vida que está neste momento nos assistindo, ouvindo a palavra. Senhor, seja qual for a necessidade deles, ó Pai, se é uma necessidade de salvação, se é uma necessidade de cura, Senhor, neste momento, ó Pai, eu invoco o Teu nome, o Teu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra, o nome que representa toda a autoridade que há. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, eu determino que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu nome. Se essas pessoas estão passando por talvez uma cegueira espiritual, se houver pessoas neste momento que estão presas por influências malignas, em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que tem atrapalhado, toda doença, toda enfermidade, toda maldição, todo espírito contrário.
Senhor, se houver pessoas neste momento que ainda não entregaram a sua vida a Ti, ó Pai, eu peço que neste momento eles possam sentir o Teu Espírito Santo os abraçando e confirmando no seu coração a necessidade que eles têm de se entregar a Ti, Jesus. Que essas pessoas sejam tocadas, ó Pai, que essas pessoas sejam restauradas, a sua vida física, a sua vida espiritual, o seu psicológico, que essas pessoas venham ter um novo vida através da autoridade do Seu nome, ó Pai. Salva a vida, Senhor Jesus. Salva aqueles que congregam, aqueles que participam de um templo, mas que ainda não experimentaram da autoridade do nome de Jesus. Vem com Teu Espírito, vem curar, Senhor. Venha salvar, Senhor. Vem com Teu poder, ó Pai. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor. E que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo, pelo nome de Jesus. Se você assiste e você não conhece sobre este nome, se você talvez não conhece que este nome é o nome pelo qual você tem que ser batizado, então mande um recado, procure a nossa igreja, procure e conheça a verdade. Nós não pregamos algo que nós não vivemos e que nós não acreditamos, nós pregamos uma verdade. A verdade é que Jesus Cristo é o único nome. Ele é o único Deus, e que nós precisamos fazer tudo em nome dEle. Seja abençoado em nome de Jesus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não somos mais escravos do medo, somos filhos desse Deus. Cante conosco. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh,
Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Graças a Deus. Se você pode, aplauda ao Senhor aí mesmo na sua casa. Seja encontrado pela presença do Mestre. Aleluia. Quero agradecer a cada irmão que esteve participando. E alguns irmãos devem estar se perguntando, né? Cadê o pastor Anderson? Aonde está ele? Vocês já vão ver aonde ele está. Ele vai preparar a câmera lá em cima, lá ele vai dar um sorriso para vocês aí. Hoje ele está operando para nós lá o sistema de transmissão. Olha que bênção, né? Se você pode então ver ele, ele vai mostrar o seu rosto aí, vai dar um sorriso, né, para você aí de casa. O nosso pastor também trabalha na transmissão, irmãos. Que bênção, né? Graças a Deus pelo nosso pastor, né, ter essa sabedoria para nos ajudar, seja aqui ministrando, seja aqui dirigindo o culto, como também lá operando o equipamento da nossa transmissão. Amém? Obrigado, pastor Anderson. Obrigado também ao nosso irmão Everton, que esteve aqui na câmera hoje, né? Que bênção, irmãos. Está aumentando a equipe, né? Quando voltar aí aos cultos normais, nós vamos ter uma equipe abençoada trabalhando aqui em nome de Jesus. Tudo para a honra, para a glória do nome de Jesus Cristo, conforme foi ministrado aqui. Amém? Que nós possamos realmente ter encontrado salvação nessa noite de adoração. Eu sei que o Senhor tem poder e Ele ainda está falando, irmãos. Porque quando terminar esse culto, você pode entrar no seu quarto e você pode louvar e engrandecer o Senhor Jesus Cristo na sua casa. E como é gostoso nós sentirmos a presença de Deus na nossa casa. Eu gosto muito quando temos o culto de oração na terça-feira, irmãos, onde nós podemos dividir ali e cada um faz uma oração. Eu vejo os meus filhos pequenos orando, irmãos, com fé, sabendo que o Deus Todo-Poderoso vai responder. Você, nessa semana, terça-feira, pare tudo o que está fazendo, irmãos. O horário do nosso culto de oração é às 20 horas. Talvez às 20 horas você vai estar ocupado, mas será que a tua ocupação é mais importante do que falar com Jesus? Então não marque nada. Terça-feira às 20 horas nós estaremos orando e clamando. Na quarta-feira às 21 horas nós temos um programa para as mulheres. E nessa quarta-feira em especial a irmã Angélica vai falar sobre como identificar, olha que importância, como identificar quais são os sintomas de uma criança que está sendo abusada sexualmente. Então olha só, irmãos, que importante isso, né? As características de uma criança que está sofrendo abuso. Então na quarta-feira às 21 horas assista, tem sido realmente algo de Deus. Na quinta-feira nós temos o culto familiar. Se você ama a tua família, se você realmente quer ver a tua família sendo abençoada, você precisa cultuar o Senhor. Quinta-feira às 20 horas, irmãos, que alegria! Eu tenho me reunido com meu vizinho do lado ali, que é o meu sogro, o irmão Haroldo, né? E que bênção, irmãos, que bênção é cultuar o Senhor, que bênção é celebrar ao Senhor em família, amém? Então, quinta-feira, culto da família, e sexta-feira, às 8 horas da manhã, acorde cedinho, faça como a irmã Vanessa, mudou a rotina dela, né? Não está mais levantando às 11, está levantando às 7h30, tomando um café, às 8 horas ela está pronta para assistir o programa Tempo de Avivamento, programa que toca o meu, o seu, o nosso coração, amém? E temos aqui alguns pedidos de oração. Se você é um homem e uma mulher de oração, você
você anota agora esses pedidos de oração, tá bom? Anota e esteja orando durante a semana. O irmão Lucas, assim que terminar o culto, eu vou estar encaminhando para ele, e ele também vai colocar em oração. Durante toda a semana estaremos orando por esses pedidos. O irmão Marcílio Souza pede oração pela cunhada, o nome dela é Socorro, está sofrendo com depressão. Amém? Vamos orar pela irmã. Irmão Miqueias, ele pede: continuem orando por minha família. Irmão Miqueias, que está lá em Dublin, na Irlanda, né, estaremos orando e clamando pela vida do irmão Miqueias e sua família. Irmã Maria de Lourdes Garcia, oração pelo Ribamar, ele não está bem, né? O irmão Ribamar provavelmente é o pai do irmão Júnior, né, que congregava aqui conosco, estaremos orando durante essa semana. A irmã Marciele também pede oração para as famílias Cassunoque Cristo, Mesete Moreira, Pinheiro, Kite, Bossa, para que minha família, meu emprego e proteção para a enfermagem. Amém? A irmã Maria Oliveira pede oração pelas filhas. Valdeci Souza, por favor, ore pela vida da Sara Cury, pois ela está na UTI do hospital. Vamos estar orando pela irmã Sara. Eliette Alves, peço oração por minha vida. Estou em Portugal e estou desempregada. A irmã Josimere Heng pede oração por Ana Beatriz. Amém? Vamos estar orando por todos esses pedidos. Então, está anotado, queridos irmãos. Nós vamos orar agora uma oração de poder, porque há poder na oração. E então, durante a semana nós vamos continuar orando para que Deus venha entrar com providência por todos esses pedidos. Amém? Quero agradecer as IPUBs que participaram conosco, que registraram, né? Tem algumas que participaram, mas não registraram. Mas os irmãos de Roraima, Boa Vista, Acre, Portugal, os irmãos de Pato Branco, Minas Gerais, o município de Coati, no Amazonas, né? Eu quero agradecer também os irmãos do Espírito Santo, que são os nossos parceiros, os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos da Irlanda, né? Os irmãos de Portugal. Quantos irmãos assistindo essa transmissão que toca o meu, o seu, o nosso coração? Nesse momento, eu peço para que nós possamos ficar em pé e nós vamos estar orando por esses pedidos, mas antes o irmão Alex está nos lembrando que na semana que vem nós temos ação, né? Doação. É isso, ação de doação, né? Vai ser colocado ali, depois do cartaz. Vem aqui, irmão Alex, vem aqui. Ele está fazendo mímica, eu não sei ler mímica. É que eu achei que já estava programado. Sábado pela manhã nós estaremos fazendo uma ação com caminhoneiros, né? Entregando marmitas para caminhoneiros, juntamente com folhetos de uma palavra, né? Algo para abençoar aquelas vidas. Então nós pedimos, se você tem doações de alimentos, que nos procurem, ou então doações em dinheiro. Esse dinheiro pode ser depositado na conta da igreja, só nos avise que é esse destino, ou então nos converse conosco para vermos a melhor forma. Então nós estamos aceitando até na quinta-feira essas doações para a gente fazer o levantamento, e na sexta fazer a compra daquilo que falta. Esteja em oração por nós, né? Nós estaremos indo com o departamento de evangelismo para essa ação. Mas se você tem o desejo de participar, né? Nós não estamos abrindo aí um grande número de pessoas para ir, pela questão da organização. Mas se você tem o desejo de ir também lá neste dia, nos comunique, nós vamos estar nos organizando. Amém? Obrigado. Amém. Glória a Deus. É uma ação bem abençoada que nós vamos ter. Amém? Então, os irmãos também, então, que quiserem participar disso, doando um alimento, procure o irmão Alex. E lembrando, irmãos, os irmãos que se comprometeram, né? Eu estou falando pela fé, tá? Os irmãos se comprometeram durante a transmissão em nos ajudar na aquisição de uma tela, de uma televisão, para termos o retorno aqui das imagens. Você pode nos ajudar. Mas talvez você tenha uma televisão, você quer se livrar dela, né? Eu não quero mais perder tempo com isso, quer doar aqui para a gente usar de uma forma abençoada, então também você pode fazer isso, tá bom? Nós estamos aceitando também uma doação. Se você tem uma tela aí que entre um cabo HDMI, USB, a gente consegue fazer ele como tela aqui para usar, amém? Vamos orar então pelos pedidos de oração. Eu peço ajuda aos irmãos aqui do louvor, para que nós possamos levantar um clamor em favor desses pedidos. Senhor Jesus, apresentamos todos esses pedidos, Senhor. Agora estamos orando, Senhor, mas vamos dar continuidade durante a semana e sabemos que o Senhor vai fazer o impossível, Senhor. Há pedidos aqui de emprego, Senhor. Há pedidos, Senhor Jesus, sobre enfermidade, Senhor Jesus, querido Deus, sobre livramento, sobre salvação. E todos esses pedidos agora, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor vai fazer o impossível acontecer nessas vidas, porque estamos orando não para um Deus morto, mas para um Deus que morreu, mas
mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos hoje viver com alegria e orar e receber a tua presença, Pai. Esses pedidos de oração apresentamos diante do Senhor e em teu nome nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Uma noite abençoada. Os irmãos do louvor vão cantar mais um trecho do louvor aqui, né, de uma canção que nós estamos cantando, Não Somos Mais Escravos do Medo. E que você possa ter uma semana abençoada e de paz, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Alex pela palavra abençoada, e que você nessa semana possa encontrar a presença do Mestre Jesus. Uma boa noite, fique em paz. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Estamos ao vivo ainda, pastor Anderson? Amém? Ó, eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó. De um irmão, ó, tem uma tela para doar à igreja, para uso de retorno. Ela tem todas as entradas, mas a polegada não é 50, mas não é 50 polegadas. Acho que é 24. Já começamos bem, amém? Já temos uma tela aqui, ó, a gente vai usar dos dois lados, já temos uma de 24. Deus abençoe então o irmão Alex, lá de São José dos Pinhais. Tá vendo como Deus responde, irmãos? Amém? Até o final da semana aí, né, nós vamos ter agora não uma, mas duas telas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aí lembrando, irmãos, se você assistiu o culto aqui, tá, você pode tirar uma foto, né, você e sua família assistindo, manda para nós, para a irmã Angélica, tá? E nós vamos estar então postando nas redes sociais aí para divulgar os nossos cultos online, tá bom? Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo.